aí galera, aqui é o Chessman do Sr. Nerd e hoje nós vamos abordar um assunto bem diferente do que nós temos costumado falar aqui no canal. Eu não podia deixar de comentar o ocorrido aí com aquele apresentador lá daquele podcast famoso, Flow, que é o Monark. Durante essa semana, né galera, muita gente me perguntou por que quando o Monark falou aquelas atrocidades, aquelas barbaridades lá, defendendo as ideias de que o nazismo deveria ter um partido nazista, por que isso causou tanta repercussão negativa? E principalmente muitas pessoas me perguntaram por que não pode ter, né, um partido nazista. Pessoal, essa é uma questão relativamente simples. Por que não pode ter um partido nazista? Porque na essência dessa mentalidade atroz existe o extermínio. Existe uma ideia de superioridade, de extermínio, de limpar uma etnia da face da Terra. Claro que os mais famosos, quando a gente fala da questão do extermínio, a gente acaba falando justamente que os nazistas defendiam o extermínio dos judeus, mas não são apenas os judeus que morreram sob o jugo e sob o cunho nazista. Ciganos, eslavos, russos, eslavos, poloneses, muitos foram literalmente assassinados pelo nazismo. E o nazismo defende que esses seres humanos são inferiores e por isso devem ser mortos. Não se deve dar voz a essas ideias. Essas ideias não devem ser, que nem ele falou lá que tem que ter o direito. Não, não tem que ter o direito, porque ela defende na sua premissa básica o extermínio de seres humanos. O que aconteceu, meus amigos, quando o nazismo governou a Alemanha lá em meados ali do século XX, foi uma das coisas mais atrozes e mais vergonhosas para a história da humanidade. Infelizmente, essas ideias, elas estão ganhando corpo novamente. As pessoas, infelizmente, elas não mais reconhecem o valor de você defender a igualdade entre todos os seres humanos. Não é a primeira vez que esse monarca, que esse cara, ele comete atrocidades. Ele já falou, ele já foi racista, ele já foi extremamente preconceituoso. Aí você deve estar se perguntando, mas por que agora ele foi cancelado? Passou da hora desse cara ser cancelado. Mas das outras vezes, ele falava de camadas sociais que, infelizmente, para uma parcela grande da população brasileira, é vista como inferior. As coisas que ele falou, quando falou dos negros, quando falou dos pobres, muitas pessoas acham isso normal. Isso é mimimi. Esse povo fica reclamando de barriga cheia. Não, cara. Esse cara tá errado. O ápice foi quando ele falou do nazismo. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas já tem na sua mente, no imaginário coletivo, que o nazismo é uma coisa ruim. Às vezes nem sabe. Às vezes nem estudou, nem sabe o que é o nazismo, quais são as características do nazismo. Gente aí que diz que nazismo é de esquerda, né? Nem sabe o que tem uma coisa a ver com a outra. Falta, infelizmente, a galera estudar um pouquinho. E é justamente dessa falta de estudo que surgem umas atrocidades, uns caras que eu não consigo nem definir como esse cara, esse tal de Monark. Durante a entrevista, a Tabata se posicionou ferrenhamente contra esse. Falou, não cara, isso não pode acontecer. O Kim Kataguiri nem falou nada. Foi no mínimo conivente. Isso também tem que ser analisado. O outro lá teve pelo menos a coragem de falar as barbaridades. O Kim Kataguiri ficou caladinho. Não contrariou e não rebateu. Infelizmente, meus amigos, nós estamos passando por um momento desse nível. E eu não podia não comentar esse fato nessa questão. É por isso que esse cara foi cancelado. As ideias nazistas defendem, na sua essência, o extermínio de seres humanos, porque considera esses seres humanos inferiores. E é por isso que esse cara passou da hora de ser cancelado. Foi demitido até do seu próprio programa. Passou da hora. Alguma atitude finalmente foi tomada em relação a ele. Galera, era isso que eu tinha que comentar.
Se ainda tem alguma dúvida, se você tem alguma dúvida ainda sobre essa questão, desse imbróglio, desse problema que surgiu, se você tem alguma dúvida, escreva nos comentários, peçam aí que eu faça um outro vídeo explicando mais abrangência sobre esses fatos, sobre o porquê dessas barbaridades ainda estarem acontecendo. Pegue nos comentários, beleza, galera? Se inscreve no canal aí, dá o seu like, compartilha o vídeo aí, ajuda o Sr. Nerd a crescer. Um grande abraço, galera. Vida longa e próspera. E até a próxima. Tchau, tchau, galera.